Daí, pessoal, mais uma resolução. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir num ônibus percorrendo 2 km ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora no trajeto metrô-universidade. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Bom, então esse aluno, né, ele usa o metrô, ok? Desce do metrô e aí fica com duas opções. Ou ele toma um ônibus e aí para isso percorre 2 km, ou ele aluga uma bicicleta e aí ele vai andar um pouco mais, ele vai andar 3 km. Aí eu tenho uma tabela com as velocidades médias tanto do ônibus ou da bicicleta nos dias de segunda a sábado, e a pergunta é a fim de poupar tempo, ou seja, economizar tempo. Então o objetivo aqui é um tempo menor. Então o objetivo é verificar onde o tempo é menor em cada dia. E aí eu vou usar uma outra lâmina aqui com mais espaço, porque aqui nesta aqui eu acho que não tem uma área suficiente. Vou abrir aqui de novo. Ó, aqui eu já tenho a tabela, que é o mais importante. Lembrando então que no ônibus eu uso uma distância, ou eu percorro uma distância de 3 km. E de bicicleta eu percorro, aliás, de ônibus é 2, né, são 2 km. E de bicicleta sim, uma distância um pouco maior, 3 km. Como eu preciso aí determinar o tempo, né, o tempo menor em cada dia, e eu tenho aqui a distância e tenho a velocidade, eu consigo calcular o tempo. Lembra que distância decorre do produto da velocidade pelo tempo em que eu mantenho essa velocidade. Distância igual velocidade vezes tempo, que o pessoal usa Deus vê tudo. Deus vê tudo. Distância igual velocidade vezes tempo. Como eu preciso aqui determinar o tempo menor, eu preciso isolar o tempo, então eu posso dizer que o tempo é igual a distância, esse V aqui eu desloca dividindo na falsa passagem, e eu tenho tempo igual a distância dividido pelo tempo. Bom, então agora é trabalho braçal, é eu fazer o cálculo de cada dia. Então vou começar aqui com segunda-feira. Então na segunda o que eu tenho? Na segunda eu vou calcular então o tempo, primeiro de ônibus. Então vou chamar isso aqui de TO, tempo do ônibus. Tempo do ônibus é dado pela distância, que no caso do ônibus sempre é 2, né? 2 km de ônibus, dividido pela velocidade. Velocidade na segunda-feira no ônibus é 9. Então tenho 2 para 9. E aqui eu tenho distância em quilômetros e velocidade em quilômetros por hora, né? Então as unidades aqui elas são compatíveis, então não vou nem colocá-las. Aí eu tenho então 2 nonos de hora. 2 para 9, isso resulta uma dízima periódica, que é 0,222 e assim sucessivamente. Se fosse 5 para 9, isso daria 0,555 e por aí vai. Se fosse 8 para 9, isso daria 0,888 e por aí vai. E aí eu posso seguir então essa regra prática exclusiva, né, para denominador 9 ou 99 e assim por diante. Ok, então de qualquer forma 0,2222. Vou para o cálculo agora da bicicleta. O tempo também decorre da divisão
do quociente distância por velocidade. A distância da bicicleta, 3 quilômetros. E aí eu tenho a velocidade na bicicleta, 15. 3 para 15. 3 para 15, se eu faço uma simplificação aqui por 3, faço aqui, ó, por 3, em cima e embaixo, isso resulta 1 para 5. E 1 dividido por 5, 1 divide por 5 não dá 0,10 por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Dá 0,2. E aí eu quero, ó, quando que o tempo é menor pela ciclovia, quando que o tempo é menor na bicicleta. Então nota que aqui o tempo é 0,2222 e aqui o tempo é 0,2. Então nota que segunda-feira a bicicleta ela já é mais rápida, né? Ela usa um tempo menor. Então eu já posso marcar aqui, ó, que na segunda-feira é interessante o uso da bicicleta. Vou fazer assim, então, vou marcar aqui, ó, que na bicicleta, vou fazer assim, um X aqui, ó, bicicleta é mais rápida. Vou para terça-feira, vou mudando de cor aqui para garantir uma didática melhor. Olha aqui, ó, terça-feira. Tempo do ônibus. Ônibus 2 km, velocidade na terça é 20 km por hora, 2 para 20. Isso vai me dar 1 para 10. Que dá 0,1, eu vou deixar assim por enquanto, ó, 1 para 10. E agora vou para o tempo da bicicleta, isso na terça-feira. Lembra que a bicicleta sempre a distância é 3, aqui, ó, distância sobre velocidade. A distância da bicicleta é fixo, é 3. E a velocidade que varia, a velocidade da bicicleta é 22. Onde é que eu peguei isso? Aqui, ó, terça-feira, a velocidade da bicicleta é 22 km por hora. Não é tempo, é velocidade. Bom, como eu tenho aqui, ó, 1 para 10, é interessante que tu faça aqui uma comparação em relação ao numerador 1 também. Então, se eu dividir isso aqui por 3, ó, vou fazer aqui uma espécie de esquema, eu tenho 3 por 3, 1. E aqui 22 por 3 não dá exato, dá 7, alguma coisa. Então o que acontece? Ó, 1 dividido para 10 é menor que 1 dividido para 7 alguma coisa, porque aqui eu estou dividindo 1 por um valor maior. Então se eu estou dividindo 1 por 10, que é um valor maior, o resultado disso é menor. Então logo na terça, onde é que é mais rápido? Onde é que o tempo é menor? No ônibus agora, né? 1 para 10 é menor que 1 para 7. Então, na terça, é interessante tomar o ônibus. Marcando aqui onde é que é mais rápido. Então, por enquanto, ficou segunda, terça não. Letra A pode ser, letra B já não pode, porque tem terça. Letra C pode, letra D também não pode, tem terça. E letra E não pode, tem terça. Então, esses 3 aqui já estão eliminados. Então, de repente, não vou nem precisar fazer todos. Eu vou fazer todos por um aspecto didático, mas bem provável que eu não tenha essa necessidade. Deixa eu fazer agora de quarta. Aí eu tenho o tempo necessário para o ônibus. Lembra que distância 2, velocidade na quarta-feira em ônibus é 15. Então tenho 2 para 15. Vou usar aquele mesmo recurso, ó. Se eu divido em cima por 2, eu tenho aquele 1 que eu estou querendo. Claro que 15 por 2 não dá exato, né? Mas numa espécie de esquema, eu posso dizer que é 1 dividido por 7,5. Ok? E aí eu vou para o tempo da bicicleta. Distância por velocidade. A distância na ciclovia, a distância de bicicleta é 3. E a velocidade da bicicleta, 24 km por hora. Ó, aqui vai ficar perfeito. Ó. Vou dividir aqui, vou simplificar por 3. E aí eu terei 1 para 8. E aí essa comparação ela fica bem tranquila. Se eu divido 1 por 7,5,
dá um valor maior do que 1 dividido por 8. 1 dividido por 8 é menor, porque eu estou dividindo 1 por uma quantidade maior. Então, o resultado desse quociente é menor. Então, na bicicleta aqui é menor. Então, significa que na quarta-feira também é útil usar a bicicleta. Tempo é menor, é 1 para 8, enquanto que no ônibus 1 para 7,5. Então, nota que eu já tenho bicicleta segunda e quarta. De repente, já dá até para matar. A letra A já não pode ser, porque não tem quarta aqui, está fora. Letra B tem terça, lembra que não pode. Letra C, segunda e quarta, por enquanto está valendo. Letra D tem terça, letra E tem terça, acabou. Então, já sei que a resposta é a letra C, porque tem segunda e tem quarta. Então, se eu faço agora quinta-feira, possivelmente, né, o mais rápido será o ônibus, sexta-feira será a bicicleta e sábado será o ônibus. Então, nós vamos só completar aí, mas já dá para perceber que com essas três, é letra C, eu já poderia marcar aí essa alternativa, tá? Mas eu vou, para dar um caráter mais didático, um aproveitamento melhor da questão, eu vou resolver aqui até o final. Então, vou fazer quinta também. Tempo em ônibus. Lembra que a distância do ônibus é menor, é 2. A velocidade do ônibus na quinta é 12. 2 por 12, eu vou usar aquela técnica. Ó. Vou simplificar aqui por 2. Eu tenho 1 para 6. 1 dividido por 6. E o tempo da bicicleta, eu tenho um percurso de 3 na ciclovia. E a velocidade da bicicleta na quinta-feira é de 15. 3 para 15. Ó, e aqui também vai dar uma simplificação boa, né? Dá por 3. E aí eu tenho 1 para 5. Aquele mesmo recurso. Ó. 1 dividido por 6 vai dar menos do que 1 dividido por 5. Né? Eu estou dividindo 1 por um valor maior. Então, o resultado do quociente é menor. Então, logo na quinta-feira, o ônibus aqui ó, é menor. Então, vou marcar aqui. Ó, quinta, o ônibus é menor. Confirmando o que nós havíamos previsto. Vou para sexta-feira. O tempo do ônibus, 2 km de ônibus, velocidade do ônibus na sexta é 10. 2 para 10. Faço aquela simplificação por 2, né? E aí eu tenho 1 para 5. Tempo da bicicleta na sexta. Distância percorrida 3 na ciclovia. E o tempo para isso é de sexta-feira, aqui ó, 18. E aí, fazendo a simplificação, eu tenho 1 para 6. Bom, aí ficou o contrário, né, da quinta. Aqui eu tinha 1/6 e 1/5, e aqui eu também tenho 1/5 e 1/6. E nós vimos que 1 para 6 é menor que 1 para 5, já que eu divido 1 por um valor maior. Então, 1 para 6 é menor. Então, nesse caso, bicicleta tem um tempo menor, é mais rápido. É isso que eu estou querendo, economizar tempo. Então, na bicicleta, na sexta, é o mais indicado. E nós ficamos com segundas, quartas e sextas. Letra C, como nós já antecipamos. Segundas, quartas e sextas. No sábado, será o ônibus, né? Vamos fazer aqui. Sábado. Tempo do ônibus. Distância de 2, velocidade do ônibus. No sábado, 30. Tá mais rápido aí. 2 para 30, isso é o mesmo que 1 para 15. O tempo da bicicleta. Tempo, de novo aqui, ó, distância dividido por velocidade. Distância da bicicleta é 3, é uma distância fixa. Velocidade da bicicleta é 16, 3 para 16. Bom, e aí o que acontece aqui? Aqui deu 1 para 15, 3 para 16,
já dá para perceber, né, que aqui vai ser menor, porque praticamente é o mesmo denominador aqui 15 e aqui 16. Só que aqui eu tenho 1 dividido para 15, aqui eu tenho 3 dividido para 16. Então já dá para perceber intuitivamente que o menor é 1 para 15. Mas se eu simplificar aqui, ó, por 3, usando aquele esquema, né, aquela técnica de esquema, 3 por 3 dá 1 e 16 divididos por 3 vai dar 5, alguma coisa, porque 3 vezes 5, 15. E aí 1 dividido por 15 é muito menor que 1 dividido por 5. É quase o triplo, é quase a terça parte. Né? Então eu tenho aqui que no sábado o ônibus é menor. Tem o tempo menor no ônibus. E aí se confirma, né? Onde é que eu devo seguir pela ciclovia? Onde é que eu tenho a economia de tempo? Na segunda, na quarta e na sexta, a alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço mais uma vez pela visita ao canal e até a próxima.